Boa tarde. Já está aberto o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2014. Aqui no estúdio, uma especialista vai tirar as suas dúvidas e ajudar você a acertar as contas com o Leão. Declaração pode ser feita por telefones ou tablets. Vereadores adiam votação de projetos. O Nesp Notícias desta terça-feira começa destacando a sessão da Câmara Municipal de ontem. Apesar da importância dos projetos em debate, as votações foram adiadas. A sessão começou com uma homenagem da secretária do Bem-Estar Social às mulheres. Darlene pontuou a necessidade de manter ações de combate à violência contra a mulher. Servidoras da Prefeitura foram à Câmara para acompanhar. Mas o dia também foi de protesto. Moradores do Bela Vista vieram cobrar uma resposta sobre a perda da verba de R$500 mil que seria destinada à construção de uma unidade básica de saúde no bairro. No ano passado nós fizemos todo um projeto, montamos toda uma estrutura para que nós pudéssemos seguir aquele prazo que foi determinado para a gente. Fizemos tudo certinho, encaminhamos para o secretário, para a prefeitura, para que essa verba viesse do governo federal e pudéssemos construir um novo unidade básica de saúde. Porque onde nós estamos, ali no Hospital do Paiva, é antigo, é precário, então fica muito difícil para nós. E agora ficamos sabendo, através do jornal, que perdemos essa verba. Então fica difícil isso aí. Agora a gente pergunta: de quem é a culpa, né? A responsabilidade é do governo municipal como um todo. Nós fizemos contato em janeiro com o deputado, em janeiro de 2013, onde ele enviou a verba, e aí recebe a notícia que Bauru perde a verba em função de R$12 mil. Se a prefeitura tivesse feito um empenho, uma demanda de comprometimento desses R$12 mil, a prefeitura não teria perdido, e quem tinha ganhado com isso é a cidade de Bauru. Mas o principal projeto da sessão desta semana é o que retoma a discussão sobre o IPTU na cidade. De acordo com a proposta encaminhada pelo prefeito à Câmara, donos de imóveis de programas habitacionais que ganham até 3 salários mínimos ficariam desobrigados a pagar o IPTU. O projeto de lei é um pedido da União. Ainda assim, não é unanimidade entre os vereadores. Eu não acho justo nós privilegiarmos uma categoria que já está sendo privilegiada por subsídios do governo federal numa política habitacional e os outros demais moradores que se encontram na mesma condição não terem o mesmo direito. Quantas pessoas ganham renda familiar até 3 salários mínimos? E os nossos aposentados que ganham até 3 salários mínimos, que têm um custo enorme com remédio, enfim, um custo de vida mais elevado do que uma pessoa de 30, 40 anos. Outro questionamento levantado pelos parlamentares é o impacto que a isenção do imposto pode gerar no orçamento do município. Mas, para Moisés Rossi, os prejuízos com a redução na arrecadação são pequenos se comparados aos benefícios para as famílias. O IPTU que eles pagariam em relação ao IPTU da cidade é uma coisa insignificante, que não vai pesar nos cofres públicos de maneira alguma e vai trazer um grande benefício à sociedade. Dando a isenção para esses, pode estar se abrindo uma porta para beneficiar futuramente os outros também. Já o vereador Raul Gonçalves acredita que, para ser aprovado, o projeto precisa ser ampliado. Nós retiramos 2 emendas, uma que beneficiava os aposentados acima de 65 anos de idade e a outra que previa os imóveis tombados no município de Bauru, por questões históricas. As duas tinham isenções, que aconteceria, no caso dos aposentados, em 50% do valor do IPTU, quando o imóvel tiver mais de 15 anos de idade, e no caso dos imóveis tombados, a isenção de 100% para os imóveis, independente se é fachada ou se é o imóvel inteiro. Se o município vem agora pedindo para abrir mão de mais receita, é sinal que eu posso representar as emendas. Então as finanças devem ter melhorado do município, Sobre a verba perdida para a construção de uma nova unidade de saúde no Bela Vista, o presidente da Câmara, Sandro Bussola, afirmou também que os vereadores marcaram uma reunião com o prefeito Rodrigo Agostinho. O desejo dos parlamentares é criar de forma emergencial um instituto de planejamento para tomar conta das verbas e evitar que elas sejam perdidas. Procurada, a prefeitura não quis comentar o assunto até o fechamento desta edição.
Outro projeto em discussão nesta segunda foi o que regulamenta o uso de bicicletas motorizadas na cidade. Ele também foi sobrestado. Como já mostramos aqui no Unesp Notícias, vem aumentando o número desse tipo de veículos em Bauru e até o momento não havia nenhuma legislação sobre o uso de equipamentos de segurança ou sobre a necessidade de carteira de habilitação. O projeto encaminhado à Câmara prevê que os condutores das bicicletas motorizadas cumpram as mesmas regras que os motociclistas: carteira de habilitação na categoria A e uso de capacete com viseira e antena corta-pipa. E acessando o recurso de interatividade do Unesp Notícias, aí no seu televisor digital, você entende como e quando o recurso de sobrestamento ou adiamento é utilizado nas votações da Câmara. Se você nos assiste pelo canal digital 46.1 UHF e se a sua TV é digital interativa, você vê aí no canto superior da sua tela o ícone de interatividade. Aproveite então para responder a nossa enquete. A gente quer saber em qual área Bauru mais precisa melhorar. As opções são saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água, segurança ou falta de opções culturais. Você pode participar também pelo nosso site. A gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência, nosso assunto é imposto de renda. Só na região de Bauru, mais de 300 mil pessoas devem preencher a declaração. O Unesp Notícias volta já já. Foram registrados 3 novos casos de dengue em Bauru. Os pacientes são moradores dos bairros Parque Jaraguá, Jardim Redentor e Pousada da Esperança 1. A cidade chega à marca de 13 casos durante todo o ano de 2014. Só para fazer uma comparação, há exatamente um ano, em 11 de março de 2013, a doença havia contaminado 1.091 pessoas. E agora a gente vê como fica o tempo aqui na região. As informações são do IPMET e do CPTEC. A terça-feira teve chuva forte em vários municípios do norte do estado de São Paulo na parte da tarde. O céu segue parcialmente nublado em todas as regiões. Em Bauru é baixa a possibilidade de chover ainda hoje. A temperatura variou entre 20 e 31 graus. Amanhã, a mínima deve ser de 22 graus e a máxima pode chegar a 30 graus aqui na cidade. A Receita Federal começou a receber na quinta-feira da semana passada as declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Nós mostramos agora quais são as principais novidades desse ano e como você deve fazer para preencher o documento e acertar as contas com o Leão. Nas deduções legais. Rubem declara imposto de renda há 5 anos. A mulher e o filho entram como dependentes, além dos rendimentos do emprego e da poupança. E dos bens, como os carros, algumas deduções entram no cálculo do imposto dele. Normalmente eu coloco os gastos com convênio médico, os gastos da previdência privada e também dentista. Ele baixou o programa na semana passada e não perdeu tempo. Já começou a inserir as informações. O programa está disponível gratuitamente no site da Receita Federal. Neste ano está mais fácil fazer e acompanhar a declaração. Uma espécie de linha do tempo orienta o passo a passo das etapas. A primeira é baixar e instalar o programa. Também é possível usar dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Estes equipamentos oferecem vantagens, principalmente para quem tem a agenda cheia. A vantagem, principalmente, é a mobilidade, né? A facilidade de você poder fazer em qualquer lugar, no aeroporto, enquanto espera um avião, enquanto espera um compromisso, uma consulta médica. E também a facilidade, no desktop, você tem que baixar um programa de transmissão. No dispositivo móvel não é necessário, é um programa só. Então é bastante ágil. Neste ano, fica obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 25 mil. Contribuintes que receberam rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$ 40 mil, como os rendimentos da poupança. Quem teve atividade rural em que os rendimentos ultrapassaram R$ 128 mil. Pessoas que possuem bens ou direitos superiores a R$ 300 mil, como imóveis ou terrenos. Quem teve ganhos na transferência de bens e também quem realizou operações na Bolsa de Valores ou investimentos desse tipo.
Preenchidos os dados, o contribuinte também deve optar entre a forma completa e a simplificada. Primeiro tem que ver a limitação. A simplificada tem um limite de dedução, que é 20% do rendimento, mas é o limite de R$ 15.197,02. Se você tem despesas dedutíveis superiores a esse valor, é provável que a completa vai ser mais interessante. Mas eu indico sempre que o próprio programa ele demonstra as duas situações. Preencha e depois verifique qual a situação mais vantajosa para o contribuinte. Patrimônios, como imóveis, devem ser declarados. Caso alguma reforma tenha sido feita, é preciso informar os valores gastos. Veículos também entram na declaração, mesmo que estejam financiados. E preencha os dados com atenção para não cair na malha fina. Primeiro, omissão de receita, ou seja, o contribuinte declara valores inferiores ao que as fontes pagadoras nos informam. Principalmente omite uma fonte. Então, ele tem lá 3 fontes pagadoras e declara 2 ou declara 1. Depois, as divergências entre as informações que a fonte pagadora presta para a gente e o que o contribuinte nos informa. Depois é previdência privada e, em quarto lugar, mas com incidência bastante alta, também despesa médica indevida. Neste ano, a Receita Federal espera receber 27 milhões de declarações em todo o país. Nos 45 municípios da região de Bauru, a expectativa é de que 233 mil declarações sejam entregues, quase 9 mil a mais do que no ano passado. Esse crescimento está relacionado não só ao aumento da renda do trabalhador, como também à criação de mais vagas de trabalho. O número de declarações aumenta, mas o que parece não mudar é a negligência do brasileiro. Quem deixa para a última hora corre o risco de não conseguir enviar. Mesmo se o sistema da Receita Federal estiver congestionado, a responsabilidade é sempre do contribuinte. Há risco sempre de você ter um problema aí de transmissão de declaração e aí o contribuinte vai se submeter a multas, pelo atraso da entrega. Para não correr esse risco, Rubem já está com a declaração dele quase pronta. Normalmente eu já pego os valores da empresa que eu trabalhei, o total com os meus rendimentos e com as deduções, e já tento fazer na primeira semana, para evitar, quando tem algum erro, deixar acumular, que no final é pior. O prazo para entrega neste ano é até às 23h59 do dia 30 de abril. Logo depois do intervalo, a gente continua a falar sobre esse assunto aqui no Nesp Notícias. A contadora Célia Castro vai tirar as nossas dúvidas. E você, é claro, pode participar. Ligue para a gente no 14 3103 6161 ou mande uma mensagem pela internet. A gente volta já já. A gente volta a falar sobre a declaração do imposto de renda. Nós vamos tirar dúvidas frequentes de quem vai fazer a própria declaração. Recebemos a contadora Célia Castro. Célia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Célia, nós já vimos algumas informações aí na reportagem, mas vamos retomar e falar de algumas coisas que ainda não foram ditas. O que as pessoas devem obrigatoriamente declarar? Bem, ela deve declarar tudo aquilo que ela comprou ou vendeu e possui até 31/12/2013. Nós falamos na reportagem que ela tem que declarar os bens, carros e se ela vende bens, também. Contas correntes, contas de poupança, aplicação financeira, consórcio adquiridos e pagos em 2013. Previdência privada. Previdência privada. Então, toda transação bancária é necessário que seja declarado, porque já estão sendo cruzadas essas informações. No caso dos bens, tem valores mínimos? Tem. Olha, se você fez a aquisição nesse ano até 300 mil, você está obrigado a declarar, tá? Mas se você faz a sua declaração e você possui um imóvel, você tem que declarar aquele imóvel. Ele tem que fazer parte da sua declaração. Nós vimos também que quem tem mais de uma fonte de renda não pode se esquecer de declarar todas, tem que declarar todas as fontes de renda, tanto tributadas como não tributadas, tá? Recebido de pessoas jurídicas e de pessoas físicas também. O Rubem, que nós vimos na reportagem, ele tem 2 dúvidas, ele enviou para a gente, vamos dar uma olhadinha então. Eu tenho que fazer uma reforma na minha casa. Esse material que eu comprar com nota pode ser incluso para abater no imposto de renda? E aí, pode declarar material de construção? Então, é assim, ele pode declarar, mas ele vai agregar
ao imóvel que ele tem. Então, ele tem um apartamento, por exemplo, e gastou, fez benfeitorias nesse apartamento, tá? Nesse imóvel. E aí, o que acontece? Ele vai somar, ele não vai abater. Isso vai mudar o valor do imóvel que ele tem. Quer dizer, ele vai usar essa reforma para atualizar o valor do imóvel dele. Isso, para atualizar. Isso é importante mais para frente, caso ele venha a vender, na hora da venda, né? Para quando ele vender, o ganho de capital, se existir, não ser tão grande. Então, ele vai valorizando, porque o governo não permite mais que você vá valorizando. Você só valoriza com benfeitorias. E uma reforma simples já pode ser declarada? Qualquer valor, você soma o valor do teu imóvel e acrescenta e puxa para o ano que você fez essa benfeitoria. Uma dúvida muito comum é em relação aos dependentes. Quem que pode ser declarado como dependente? Pode ser declarado filhos, né, companheiro que viva há mais de 5 anos ou que tenha um filho em comum. Pai e mãe idosos, não? Pai e mãe podem, desde que eles tenham rendimentos até R$20.000. Então, isso daí é muito importante observar. E se você declara os seus dependentes, você também tem que trazer a receita deles, tá? Então, se ele ganhou algum mês, algum valor, ele tem que entrar lá. Rendimento do dependente. Tá certo. E o Rubem tem mais uma dúvida em relação à mulher dele, que é dependente. Vamos ver. Tá. Eu tenho a informação que o curso superior, normalmente, né, eu declaro, né, os valores e faz o abatimento. Agora, curso técnico, né, na educação também pode entrar para abater no imposto de renda? Pode. Pode, desde que você tenha os boletos ou a própria escola forneceu uma declaração que você fez esse pagamento, você pode lançar, sim. E tem um limite para lançar esses gastos? Tem um teto Olha, de você gastos, pode lançar Célia? tudo, é o que eu tinha já te dito, né? Na hora que você termina a declaração, ele vai te falar o que convém a você. Ele dá os dois valores, na completa e na simplificada. Mas os valores, eles devem ser lançados todos, independente da forma como você vai entregar. No caso do dependente filho, você falou que até 21 anos, né? Filhos, né? Ou enteados também podem ser usados. Até 21 anos. E pode ser estendido também esse prazo, Pode ser até 24 anos, se esse estiver cursando ou curso técnico ou faculdade. Certo. E ainda sobre idade, Célia, há um limite? A pessoa a partir de tal idade não precisa mais fazer a declaração? Não. Ela tem que ver se ela se enquadra dentro do que a Receita exige, né? Então, ela está desobrigada se ela não fizer dentro daquela legislação. Ganho até R$ 25.661,70 ou tem outras, adquiriu imóveis, teve rendimento isento e não tributado até R$40.000, ela está obrigada, independente da idade. Tem nada a ver a idade, nada né? a ver. O limite é de renda. É. Em relação a dependentes, uma dúvida muito comum também é o pai pode declarar e a mãe também, o mesmo dependente? Não. O dependente tem que entrar para um só. Se os dois fazem, eles têm que entre eles conversarem, né? E só um declarar os filhos, ou pai, ou mãe, ou sogra. Aí vai de cada um. De tudo que a gente falou, Célia, tem outros erros que são comuns, que fazem com que a pessoa caia na malha fina? Tem muitos. Tem erros até de digitação mesmo, às vezes cai, porque o que leva à malha fina são os cruzamentos das informações. Então, as pessoas já lançaram e a Receita já tem no banco de dados dela tudo o que a pessoa fez. Ela só vai checar quando nós enviamos a nossa declaração. Então, essa checagem é aí que mora o perigo, né? Porque você lançou um valor e a pessoa já informou que você pagou outro. Então, é aí que checa os valores. Quer dizer, o valor que você lança de um gasto médico, por exemplo, a clínica tem que lançar o mesmo valor? O mesmo valor, tem que cruzar. Senão... Essas informações já estão no banco de dados da Receita. Quanto eu paguei para o meu médico? Eu só vou informar quanto eu paguei. Se tiver valor de 1 vírgula, se tiver diferença, ele já para, o processamento fica parado, né? Então, eles vão checar onde que houve o erro, se é o médico que lançou errado ou se fui eu. E o que acontece com o contribuinte que cai na malha fina? O contribuinte ele é notificado,
ele pode até fazer essa retificação no próprio sistema, sem multa, sem nada, para consertar, se houve um erro de digitação, por exemplo. Se ele mesmo percebe que tem um erro, ele faz ou se caiu na malha fina. Também. Então não foi processado, eu quero saber por quê. Então eu vou atrás para saber o porquê. Eu tenho no próprio sistema como saber aonde foi que está o erro, tá? Então aí eu vou consertar. Então eu faço uma retificação e ele automaticamente já vai passar. E no caso, quando que ele chega a ser multado? Quando? O contribuinte caiu na malha fina, ele pode receber uma multa. Não, mas ele só é multado em última instância. Primeiro tem várias solicitações, você vai ficar sabendo. Tem chances, então? Tem muitos recursos. Então você viu que a sua declaração não foi processada, porque isso no primeiro, segundo dia você já sabe, no primeiro instante, né? E não foi processado. Então por quê? Então a própria Receita vai te informar o porquê. No próprio sistema, você entra lá e fica sabendo o porquê, aonde consta o erro, aonde está o erro. Então, você pode ir consertar. Tá certo, Célia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Suas ordens, viu? O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Você pode rever as reportagens desta edição lá no nosso site. Até amanhã. Tchau!